Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como nós fazemos a leitura da Bíblia, como nós fazemos a interpretação dos textos bíblicos. Eu queria acentuar a importância do estudo da teologia. Não que a gente vá fazer faculdade de teologia para ser teólogo, mas a gente pode ler alguns livros, alguns artigos em sites que a gente confie na internet, principalmente sites católicos que a gente confie, de padres, de teólogos, explicando, dando um sentido mais claro do que tem nos evangelhos. É óbvio que quando a gente lê uma passagem bíblica, principalmente do Novo Testamento, né, dos evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus, a gente entende muitas coisas a gente entende, mas a gente pode ter um entendimento distorcido, porque esses textos foram escritos há muitos anos, em um lugar completamente diferente do lugar que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. E dentro do Brasil vocês podem ver que o carioca tem uma cultura, o nordestino tem uma outra cultura, o pessoal do sul tem uma outra cultura. Então, de acordo com a cultura que a pessoa tem, também vai fazer as suas interpretações. Algumas expressões que estão nos evangelhos, a gente nem entende direito o que Lucas quis dizer com aquela passagem. E olhando, lendo o que os teólogos falam, é que a gente vai entender melhor. Claro que existe toda uma espiritualidade dentro desse estudo, né? Então eu queria falar uma passagem bíblica bem rapidinho que a gente ouve na Semana Santa, que é a passagem do lava-pés. Quando Jesus vai lavar, é só para vocês terem uma ideia do que está escrito e da interpretação que é dada pelos teólogos e que a gente às vezes não percebe isso ao ler. Então, nessa passagem bíblica do lava-pés, Jesus vai lavar os pés de Pedro e Pedro fala: Não, mestre, quem sou eu? O senhor é o mestre, o senhor não vai lavar meus pés, não vou deixar que o senhor lave meus pés. Seria muito humilhante né? Quem é ele para que o mestre lavasse os pés dele? E Jesus fala para ele que se não lavar os pés, não terá parte com ele. Aí Pedro, fica até engraçado que Pedro fala: então, se é assim, não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo todo. E Jesus fala para ele uma expressão muito enigmática. Jesus fala assim, que para quem já está puro, basta lavar os pés. E continua. Então a gente pode interpretar isso de várias formas, né? Mas uma coisa muito interessante que eu estava lendo no livro do Papa Bento XVI, que é um dos maiores teólogos da atualidade e de todos os tempos, o Papa Bento XVI vem explicando essa passagem, mostrando, olha, veja bem, é uma coisa muito profunda, assim, no livro ele vai explicando muito aprofundado, eu vou resumir. Jesus ali estava se referindo, muito provavelmente Jesus estava se referindo ao lava-pés e o banho. Os discípulos de Jesus, ao chegarem ali para a ceia, provavelmente tinham tomado banho. E ao caminhar, eles caminhavam de sandália, né, com um calçado assim, e era tudo de terra, não era tudo asfaltado, era tudo de terra, então eles sujavam muito os pés, tanto que eles chegavam na casa e lavavam os pés. Então eles já tinham tomado banho e tinham sujado só os pés. Então Jesus, quando vai fazer aquele ato de lavar os pés dos apóstolos, era o que o que os discípulos tinham que fazer para se tornarem completamente limpos, no sentido de higiene mesmo, que eles estavam limpos, tinham sujado só os pés, aquela história de lavar só os pés. E Jesus foi lavar os pés. E quando Pedro fala que então lava, se for assim, não só lava os pés, mas lava a cabeça e o resto do corpo todo, Jesus fala para ele que ele já estava limpo.
isso tem só. A gente, a princípio, pode ter a percepção que só tem o sentido de dizer: você já tomou banho, só o pé está sujo. Mas os teólogos vêm dizer que o evangelista, ao escrever isso, tem um outro sentido, o sentido de que o banho total se referia ao batismo. Você já está todo puro, você já se lavou nas águas do batismo. Mas durante a sua vida, você vai sujar os pés. Durante a sua vida, você vai cometer pecados, tá certo? Você virá a cometer pecados que precisará de uma purificação, de uma limpeza. Essa limpeza e essa purificação aí começa a prefigurar já. O Papa Bento XVI vem colocar que Jesus já vem mostrando o sacramento da confissão. Então, o sacramento da confissão viria a ser o lava-pés que nós fazemos durante toda a nossa vida. O batismo, o banho do corpo inteiro, de estar purificado, de ser filho de Deus, de pertencer ao povo de Deus, e ao longo da nossa vida, vários lava-pés nós vamos fazer. Jesus vai lavar os nossos pés a partir do momento que a gente vai confessar nossos pecados. No sacramento da penitência ou confissão, a gente vai confessar os nossos pecados. Aí sim nós vamos lavar os pés com Jesus. Jesus nos perdoando e nos purificando desses pecados que viemos a cometer durante a caminhada, durante a nossa vida. Esse é um ponto muito interessante que eu queria colocar para vocês, de procurarem se formar, procurarem obter informações confiáveis de interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Procurem aprender mais, é muito importante. Deus abençoe a todos.